última mesa. Estamos muito felizes porque o simpósio está resultando tudo o que a gente pensou, tudo o que a gente esperava mesmo. Então, esperamos que hoje seja uma sessão muito frutífera. Tente manter os 15 minutinhos, porque isso permite um momento de trocas no final. E talvez esse seja o momento mais interessante para todo mundo. Um abraço a todos e boas comunicações. Ótimo. Bom, boa tarde. Então, hoje a gente dá início agora à última mesa do simpósio Interartes em Literaturas e Suas Interfaces, o grupo 2, que está sendo coordenado por mim, professora Júlia Morena Costa, da Universidade Federal da Bahia, e por Sara Rojo, da Universidade Federal de Minas Gerais. Como Sara disse, esse simpósio tem sido muito proveitoso, porque ele tem podido gerar debates, né, ao final de cada sessão, além das comunicações que têm sido muito interessantes, né, têm sido muito agregadoras aí para as nossas áreas de pesquisa. Então, fica o convite a que a gente mantenha o diálogo depois das comunicações das 4 pessoas que apresentaram hoje. Então, fica esse fomento aí que depois a gente abre espaço e e converse, né, dialogue sobre as pesquisas, tá bem? Como Sara bem lembrou, são 15 minutos para cada pessoa. Acho que essa, de todas as mesas do nosso simpósio, é a mesa mais diversa que a gente tem. Então, hoje, os diálogos entre as artes, entre as linguagens, vão nos apontar aí caminhos bem interessantes. Então, eu desejo a todas e a todos uma boa apresentação. Nós vamos dar início com a apresentação de Ana Luísa Maia Gama Fernandes. Ela faz esse trabalho em parceria com Álvaro João Magalhães de Queiroz, e o trabalho se chama Os Sertões de Euclides da Cunha, a intervenção de uma tecnografia intermediática e multimodal. Ana, a palavra é sua, você tem 15 minutos, quando faltar um minutinho, vou te mandar uma mensagem aqui, tá bom? Então, boa apresentação, vou desligar aqui o meu microfone. Tá. Boa tarde. Ô, Júlia, eu vou compartilhar minha tela, e aí você me diz se faz um sinal para mim. Isa. Estamos vendo bem pequeno, Ana, mas estamos vendo. Bem pequeno? É. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu tentar fazer. E agora? Agora tá bacana. Agora tá bom. Então, tá. Bom, então, eu vou começar, viu? Boa tarde a todos. Essa apresentação é parte como a Júlia disse, do artigo Os Sertões de Euclides da Cunha, a intervenção de uma tecnografia intermediática e multimodal. Esse artigo foi publicado na revista portuguesa Materialidades da Literatura, Matlit, em 2021, e é resultado da minha pesquisa de doutorado e de uma pesquisa colaborativa com o professor João Queiroz. Bom, esse ano, uma das obras mais importantes da literatura brasileira completa 120 anos. E essa obra é Os Sertões, de Euclides da Cunha. E, na nossa abordagem, ela é descrita como um projeto intermediático e multimodal e como o nosso mais notável experimento de fotolivro de literatura. Isso porque o Euclides da Cunha, desde a primeira edição dos Sertões, ele sempre esteve interessado em associá-lo a aparatos tecnocientíficos recém-inaugurados. Uma audácia que tende a ser subestimada pela historiografia e crítica literárias, e que aqui, nesse artigo e na nossa pesquisa, nós apontamos como sendo elementos estruturais de um projeto audacioso e original. Os Sertões foi publicado pela primeira vez em dezembro de 1902 pela editora Leme, e ele contém nas suas 3 primeiras edições, 1902, 1903, 1905, essas edições supervisionadas pelo Euclides da Cunha ainda em vida,
Eles contêm desenhos de paisagem, mapas geológicos, mapas botânicos, mapas geográficos, além de fotografias do conflito. Os slides estão passando direitinho, gente? Então, a gente está vendo um slide com uma série de mapas e fotos, 1902, 1903, 1905. Beleza. O próprio Euclides fala em uma tecnografia própria, ao descrever o seu projeto ao amigo e correspondente José Veríssimo. Abre aspas, eu vou ler as palavras do Euclides. Eu estou convencido que a verdadeira impressão artística exige, fundamentalmente, a noção científica do caso que a desperta, e que, nesse caso, a comedida intervenção de uma tecnografia própria se impõe obrigatoriamente. E é justo, desde que não se exagere ao ponto de dar um aspecto de compêndio ao livro que se escreve, mesmo porque, em tal caso, a feição sintética desapareceria e, com ela, toda a obra de arte. Euclides leva uma Kodak portátil para Canudos, o que reforça a nossa tese de que, né, a ideia do projeto Sertões, ela é intermediática já na sua concepção. Então, a gente sabe que ele leva essa Kodak porque ele escreve na sua caderneta de campo. Fotografei esse lugar ímpido, flora, jasmim dos tabuleiros e Mandacaru. Esse fato é também mencionado pelo jornalista Alfredo Silva. Ele foi o último correspondente enviado para Canudos pelo jornal A Notícia. O Alfredo Silva escreve: durante a subida, Euclides tirou, com uma máquina portátil, fotografias de alguns pontos de Monte Santo. Acontece que as fotos tiradas pelo Euclides nunca foram encontradas, nem a sua máquina Kodak. E as fotos usadas nos Sertões são de outro fotógrafo, do fotógrafo Flávio de Barros, esse que fez o seu autorretrato no acampamento de Canudos. Nesse cantinho, a última foto é ele de pé. O Flávio de Barros foi contratado pelo Exército para registrar a 4ª expedição e foi o único a produzir um acervo fotográfico do confronto. Ele criou um álbum com 70 fotografias, e são registros da paisagem do sertão baiano, da destruição do arraial de Canudos, dos grupos de oficiais, da rendição dos canudenses, e tem até a foto do corpo exumado do Antônio Conceli. Mas voltando à nossa questão central, o que significa dizer que Sertões é intermediático e um fotolivro de literatura? Fotolivro diz respeito a um fenômeno que existe quase desde a invenção da própria fotografia. Pesquisadores afirmam que, historicamente, a fotografia surge vinculada ao livro, que o livro é o primeiro e o mais adequado lar para a imagem fotográfica. No Brasil, o primeiro daguerreótipo foi encomendado por Dom Pedro II, que era um entusiasta da fotografia, e chegou aqui em 17 de janeiro de 1840. Na linha do tempo tem a notinha da chegada da Kodak, da máquina, do daguerreótipo. Em 1888, 40 anos depois, a Kodak lança sua primeira câmera portátil com o slogan: você aperta o botão, nós fazemos o resto. E já em 1897, 9 anos depois do lançamento da Kodak, o Euclides já leva a sua para Canudos. Então, como um critério operacional, como um critério utilizado para distingui-lo, né, de algo que ele não é, um catálogo ou um álbum de fotos, por exemplo, nós consideramos uma mais adequada definição de fotolivro aquela que explora o suporte do livro, o trabalho que envolve o design, a associação entre imagem fotográfica, texto verbal, layout, impressão, fonte tipográfica, qualidades materiais do meio. E é interessante destacar que essa exploração ela ocorre sem uma hierarquia entre os componentes. No nosso caso, a gente descreve Sertões como um fotolivro de literatura. E esse é um fenômeno correlato que sofre mais decisivamente a influência do texto escrito, em prosa ou em poesia. O ponto-chave do fotolivro de literatura é texto verbal e fotografia dividindo, ocupando, integrando o mesmo espaço de leitura que é a página do livro. A gente tem aí um fenômeno fotográfico literário. E a obra do Euclides é um ótimo exemplo disso. Esse fenômeno é considerado um caso muito exemplar no campo dos estudos da intermedialidade, porque ele é descrito como uma densa rede de relações entre o que é chamado na área de mídias.
Então, mais do que uma reunião de imagem fotográfica, a organização é caracterizada por uma densa colaboração entre componentes. De novo, né? O texto, o design, a tipografia, a distribuição sintática visual de todos os componentes, tudo é decisivo na concepção do fotolivro e, claro, do fotolivro de literatura. Nas nossas análises, no artigo, a gente explora 2 níveis de descrição. A macroestrutura da obra, concebida como um projeto intermediário que vai intercalando ao longo das mais de 600 páginas dos Sertões, mapas, desenho e fotografias. Então, a gente tem, na primeira parte do livro, a Terra, 3 imagens. A primeira é o mapa esboço geológico, que abre o livro. A segunda imagem, esboço geográfico do Sertão de Canudos, que é um encarte folder, que a Valnice Galvão deu esse nome, porque ele se desdobra para fora dos limites do livro. Ele vai abrindo o mapa. E a terceira imagem é um encarte com desenho, de título Um Trecho das Caatingas, que é uma xilogravura. É legal mencionar que o Euclides nomeia cada cartógrafo e cada geógrafo, autores dos mapas que ele usa nos Sertões. O desenho não é dele, ele foi publicado originalmente em 1857, em um livro estrangeiro, e esse dado ele não cita, ele não cita o autor, e ele também não menciona o nome do Flávio de Barros nas fotografias. Na segunda parte do livro, o homem aparece em 2 mapas. O primeiro, distribuição da flora sertaneja, é um encarte com o mapa, e o segundo, Canudos e suas cercanias, que é um encarte folder com o mapa. Ele também se desdobra para fora dos limites do livro. E na última parte, a luta, a gente encontra as 3 fotografias do Flávio de Barros. A primeira foto, o Flávio intitula de Divisão Canê, e no livro ela recebe o nome de Monte Santo, Base de Operações. A segunda, intitulada por Flávio de 7º Batalhão de Infantaria nas Trincheiras, ela aparece no livro como Acampamento dentro de Canudos. E a última foto, nomeada por Flávio de Barros de 400 jagunços prisioneiros, por Euclides, ela é nomeada As Prisioneiras. Além desse nível macroestrutural de observação, a gente tem um segundo nível, que é uma microestrutura de interação local, texto e imagem. Uma propriedade que a gente chama de colocalização. É a foto em relação ao texto e o texto em relação à foto. A arquitetura que resulta da micro e da macroestrutura, ela é preservada em muitas edições, especialmente nas primeiras, como a gente já disse, e negligenciada completamente em muitas outras. No artigo, a gente compara as diferenças entre algumas edições. A gente compara diretamente 5 edições, de 1902, 1903, 1905, 1933 e 2016, para marcar bem, né, para talvez explicar essa negligência quanto ao projeto original proposto e publicado nas primeiras edições. O fato é que é compreensível que a fotografia, por um crítico literário do início do século XX, não passa de um aparato técnico-científico de cópia da realidade, né? E o fotógrafo age como um funcionário submetido às instruções do seu uso. Então, não nos surpreende que José Veríssimo, que Araripe Júnior, que Afrânio Coutinho não tenham considerado fotos, nem mapas, nem desenho, sequer como artefatos submetidos às experiências transgressoras e vanguardistas do texto do Euclides. Os Sertões, para a crítica da época, não deve ser o mesmo que a gente encontra depois de mais de um século de leitura. O que a gente afirma no artigo é que uma nomeação, uma atribuição de tipo, de classe ou de gênero, parece estar no centro do problema. Então, uma nomeação, muitas vezes, tende a ser tratada como uma disputa só terminológica. E na nossa argumentação, a atribuição de um gênero não resulta apenas na nomeação de uma classe. A gente afirma no artigo que o nome de uma classe não é uma etiqueta apenas. O nome possui uma história e revela uma coleção de normas, de propriedades, e um horizonte de expectativas, porque a gente
espera encontrar determinadas dinâmicas e estruturas, e não outras, dependendo da obra ou da família de obras que a gente observa. Então, seguindo essa ideia, a gente tem algo que se assemelha a um ciclo, onde o fotolivro de literatura é descrito, ele é analisado a partir dos seus componentes estruturais. Esses componentes, que estão associados à combinação foto, texto e demais elementos, eles determinam e são determinados por um horizonte de expectativas criado historicamente, criado por repetidas e regulares experiências feitas com certos componentes estruturais. Isso na história, né? No tempo. E esse ciclo acontece desde o surgimento da fotografia, quando ela vai para as páginas dos livros, até os dias de hoje. Significa que esse horizonte de expectativas ele está sendo constantemente construído e alterado. O exercício de classificação ele atua, então, diretamente nos componentes estruturais. Ele classifica as relações entre esses componentes, com o objetivo de gerar um padrão de atuação, ou de reconhecimento, de analogia, de seleção. Esse padrão ajuda a identificar e agrupar certas obras, por proximidade de características, por situações históricas, enfim. Daí a importância das classes e classificações, ajudar a construir um cenário, um horizonte de explicação. E a gente pode se perguntar, e a gente se pergunta, né, como essas classes e essas classificações estão relacionadas com os fenômenos classificados. E para essa pergunta, a gente recorre ao historiador e filósofo da ciência, que ficou bastante conhecido por tratar esse tópico de investigação nos últimos anos, que é o Ian Hacking. Segundo Hacking, ao identificar certas propriedades, certas estruturas e componentes de uma certa obra, e ao classificá-la, no nosso caso, como um fotolivro de literatura, nós inventamos a própria obra. A ideia é que, para o Hacking, a classe cria uma morfologia, uma configuração, uma forma para observação e análise. Ele vai dizer que existe um looping causal entre modos de classificar e fenômenos classificados. O Hacking fala de uma interação de mão dupla entre o fenômeno classificado e a própria classificação. E o que é isso, né? O fenômeno classificado ele muda em virtude da classificação e a classificação sofre um efeito, ela sofre um feedback do fenômeno classificado. E, nesse sentido, a classe inventa o fenômeno e é inventado por ele. Então, as muitas edições que ignoram o projeto original intermediático e simplesmente usam outras fotos, outras imagens, não usam imagens, enfim, a ausência da classe fotolivro de literatura alterou e altera a maneira como a obra foi e é examinada. E por isso ela foi tão alterada ao longo do tempo. No slide, a gente consegue ver algumas edições em alemão, em inglês e algumas em português que usam fotos e desenhos completamente diferentes do original. E esse é outro trabalho em desenvolvimento, a análise das traduções. Uma das conclusões do artigo, que eu gostaria de destacar para fechar essa apresentação, é que a gente afirma que os sertões, como projeto intermediático e como fotolivro de literatura, não existe como fenômeno observável na história da literatura. E isso explica o deslocamento e a subtração de fotos e mapas, e até a substituição delas por outras fotos ou ilustrações de outros artistas e fotógrafos. E também explica por que, ainda hoje, a gente sabe pouco sobre a relação entre texto, fotos, mapas e desenho. Então, para ficar nas palavras do Augusto de Campos, a gente encontra e explora uma nova vereda nesse extenso e saturado acervo da literatura crítica de Os Sertões. No slide, esse último, o e-mail meu, do João, e a referência desse artigo, que eu posso enviá-lo para quem se interessar. Obrigada. Bom, obrigada, Ana. Vou passar aqui rapidamente para outra pessoa. Muito obrigada. Eu vou interromper a minha compartilhamento. Perfeito. Eu passo a palavra, então, para Diana de Mello Xavier, os personagens secundários de Jane Austen na adaptação Orgulho e Paixão. Aí, lembrando que no final a gente retoma para poder conversar, tá bom? Então, Diana, a palavra é sua, 15 minutos também.
faltando um minutinho, eu te aviso ali no chat, tá? Tá bom, então. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Talvez, depois de um tempo, talvez eu queira compartilhar uma cena numa outra aba. Eu não sei se eu vou conseguir por conta do site, mas eu pretendo, então, assim, talvez eu pare e volte. Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Licença. Diana, se o material que você vai compartilhar tem áudio, você precisa compartilhar como uma outra aba do navegador. Uhum. Tá bom, para que o então. áudio consiga sair. Tá bom, então. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Obrigada. Sim. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Diana, eu sou mestranda do primeiro semestre de Ciência da Literatura na UFRJ, e esta apresentação é um fruto do meu projeto de mestrado. Ele ainda está em desenvolvimento e ainda não tem uma conclusão. Então, na minha apresentação, eu proponho apresentar o meu projeto, as linhas teóricas que irão orientar minha pesquisa e o que ele propõe. Os personagens secundários, normalmente, são sempre tratados nas sombras dos personagens principais, de forma que eles estejam presentes apenas para ajudar o desenvolvimento do enredo ou para destacar alguma característica do personagem principal. Ele não tem para si qualquer destaque ou qualquer desenvolvimento. E isso a gente encontra em Bullock, no seu livro The One vs. The Man, de 2003, no qual ele diz que, como está no slide, personagens secundários, representando delimitações extremas, tornam-se alegóricos, e essa alegoria é direcionada a um personagem único, o protagonista, que se encontra no centro da estrutura simbólica do texto. Entretanto, apesar dessa consideração que se tem dos personagens secundários, quando a gente vê além dos textos, a gente encontra que muitas pessoas, principalmente fãs de certas obras, demonstram um certo maior interesse nos personagens secundários. E eles se tornam uma fonte inesgotável de fanfics, memes, romances, spin-offs, entre outros. Que é o caso também que acontece com os personagens secundários de Jane Austen, que são meu objeto de estudo. Os personagens de Austen serão considerados de duas formas: personagens redondos e personagens planos, de acordo ainda com Bullock, no mesmo livro de 2003. Os personagens redondos são os personagens principais. Eles se desenvolvem, eles apresentam um enredo, enquanto os personagens planos, os flat characters, eles se mantêm a mesma coisa durante toda a narração, servindo apenas para ajudar os personagens principais a se entenderem, a se desenvolverem. No caso da autora inglesa, com seus romances publicados, os personagens delas são muito bem requisitados pelos fãs, e ela, sendo reconhecida tanto pelo mundo acadêmico quanto pelo público geral, tem esse maior destaque. E isso demonstra, por exemplo, em uma pesquisa de Biagioli, de 2017, em uma pesquisa feita no site da Amazon pelo termo Austen Sequel, teve de retorno 564 títulos. E eu trouxe aqui alguns, por exemplo. O Diário de Mr. Darcy, ele já foi traduzido pela Pedra Azul, e ele reconta a história de Orgulho e Preconceito pela perspectiva do Sr. Darcy. Ela também escreveu Captain Wentworth's Diary, que é a perspectiva do Captain Wentworth dos acontecimentos de Persuasão. Esse eu não encontrei tradução. E The Other Bennet Sister, que conta a história da Mary Bennet, de Orgulho e Preconceito, demonstrando que os fãs, eles têm esse interesse de descobrir o que acontece com os personagens secundários. Eles não estão ali apenas para destacar o que o personagem principal é,
mas quais são os seus pensamentos, seus sentimentos? E a própria Austen tem esse interesse, como consta nas cartas dela. Em uma carta, por exemplo, a sua sobrinha, Anne Austen, ela comenta para a sobrinha que 3 ou 4 famílias em uma vila no interior é a coisa exata para se trabalhar, demonstrando que ela tinha esse interesse de ter um número controlado de personagens, de forma que ela saberia exatamente o que fazer com cada um e que não houvesse nenhum sobrando. Por sua vez, na biografia, escrito pelo próprio sobrinho, James Edward Austenleith, ele comenta também que, quando eles a questionavam, ela dava detalhes das vidas dos personagens dela. Por exemplo, Miss Steele nunca obteve sucesso em conseguir o médico. Kitty Bennet se casou satisfatoriamente com um clérigo perto de Pemberley. Ou que o Mr. Woodhouse impediu Emma e Mr. Knightley de se instalarem em Downwell por 2 anos. Porém, apesar disso, mesmo com esse interesse por parte dos fãs, ainda há uma certa supressão dos personagens secundários, pois quando a gente lê um romance, por exemplo, Diário de Mr. Darcy, apesar dele tomar o destaque para ele ainda não dá o mesmo destaque para outros personagens secundários. Então, nós temos o destaque de um e a supressão de outros, como, por exemplo, Jane Bennet ou Mr. Bingley. Ainda não sabemos nada sobre eles. Essa forma, por exemplo, se vê com uma maior liberdade em adaptações. No caso das adaptações, de acordo com o Valito, há essa necessidade das adaptações de ter certas diferenças no processo de adaptar o livro para um filme. Então, além do romance em questão, temos o adaptador, as exigências da forma, as audiências e os contextos de criação e recepção. Então, é mais do que pegar o romance pelo romance e adaptar para um filme ou uma série, por exemplo. Além disso, de acordo com Hutton, a adaptação é um duplo processo, que envolve interpretação e criação de algo novo. Então, não se espera exatamente uma cópia do que seja o romance. Ainda assim, infelizmente, quando se adapta um romance ao filme, ainda há essa concentração do enredo. Então, ainda há essa seleção de personagens principais e personagens secundários, de forma que ainda há o destaque de uns e a supressão de outros. Essa supressão, no entanto, pode ser contornável nas telenovelas. As telenovelas são um gênero extremamente popular no Brasil. Elas fazem sucesso desde que surgiu. E desde novelas como Sua Vida Me Pertence, transmitida pela extinta TV Tupi, o gênero cresce cada vez mais, sendo, por exemplo, a Globo uma das maiores exportadoras de telenovela para o mundo. Ela também permite que você trabalhe várias tramas ao mesmo tempo, o que permite que os personagens principais não sejam o foco. Nós temos outras tramas ao mesmo tempo. Então, tanto o foco da telenovela, quanto os personagens secundários têm o seu tempo de enredo, o seu tempo de tela. Além disso, a apresentação das histórias é feita em progressão, sendo muitos plots entrelaçados. Então, não é incomum, por exemplo, um plot que se passe em São Paulo ser relacionado com um plot que se passe, talvez, na Bahia, porque a telenovela permite isso. Então, há uma maior possibilidade de desenvolvimento. No caso das obras de Jane Austen, todos os seus romances, com exceção de Persuasão, foram adaptados em 2018 para a telenovela Orgulho e Paixão, transmitida pela Rede Globo no horário das 6 horas. Eu trouxe quando a gente vai no site do Globoplay, eles dão a seguinte apresentação para a telenovela. Com personagens livremente inspirados no universo da escritora inglesa Jane Austen, a novela é uma história romântica que se passa no fictício Vale do Café no início do século XX. Mas, desde o nome, é claro que os personagens principais, a trama principal, é de Orgulho e Preconceito, tendo como casal principal Elisabetta Benedito, que eu trouxe uma fotinha aqui, eu não sei se está pequenininha, mas Elisabetta Benedito, interpretada pela Natália Dill, e Darcy Williamson, Sr. Darcy, interpretado pelo Tiago Lacerda. Apesar disso, eles encontram os enredos deles e os personagens encontram-se com outros romances,
Como, por exemplo, a personagem Emma Woodhouse, na versão da telenovela como Emma Cavalcante, é a melhor amiga de Elizabeth Bennet. Então, tem esse encontro de plot, inclusive de plot de outros romances. Porém, na telenovela em questão, houve o destaque de dois personagens secundários, que seriam Julieta Bittencourt, a mãe de Senhor Bingley, de Orgulho e Preconceito, interpretada pela, Gabriela Duarte, e o personagem interpretado pelo Marcelo Faria, Aurélio Cavalcante, que seria o Mr. Woodhouse, de Emma. No caso das obras referentes, Mr. Woodhouse é um personagem que não demonstra qualquer impedimento na liberdade da filha. Emma Woodhouse é senhora de si própria e da própria casa, e o pai não impede ela de ter essa liberdade. No entanto, na telenovela, a gente tem uma inversão de papéis. No caso do Mr. Woodhouse, agora Aurélio Cavalcante, que se torna o patriarca da família responsável pelas atitudes e pelos acontecimentos da família. Julieta Bittencourt, ela é uma personagem que não apresenta qualquer referência em Orgulho e Preconceito. Os pais do Mr. Bingley não existem no romance, eles são citados brevemente quando argumentam que o rapaz, o Mr. Bingley, herdara uma fortuna de aproximadamente 100 mil libras de seu pai, que pretendia comprar uma propriedade, mas não viveu para fazê-lo. Na telenovela, entretanto, eles têm esse maior desenvolvimento e ela surge para se tornar um impedimento também do enredo do filho. Isso porque no início da telenovela, os dois personagens surgem como personagens planos. Eles estão ali apenas para interferir nas tramas dos seus filhos. No caso de Aurélio, ele é o personagem que tenta proteger a filha de tudo e a impede de saber da falência da família, o que gera na decepção da personagem Emma. Por sua vez, Julieta Bittencourt, ela é também um impedimento da felicidade do filho quando ele se apaixona por Jane Bennet, e ela é o impedimento do casamento dos dois personagens. Apesar de ainda ter a trama do Sr. Darcy impedindo também o amigo de se casar, essa trama logo se resolve e então surge ela como essa nova pedra no sapato, vamos dizer assim, do personagem, e que permanece durante um bom tempo da telenovela. Porém, seguindo o processo do encontro, que é bem comum em telenovelas, os personagens acabaram ganhando mais destaques por parte dos fãs, que em comentários de Twitter, por exemplo, começaram a falar sobre como os personagens secundários pareciam ter mereciam mais destaque, porque as tramas deles pareciam mais interessantes, e com isso eles começaram a deixar de ser apenas os personagens da trama dos filhos para ganharem a própria trama e terem, enfim, a trama também entrelaçada, uma vez que ambos se tornam interesses amorosos um do outro. E um exemplo disso, que eu acho também muito interessante, é que no final do ano 2018, a Globo fez o prêmio G-Show de melhores chips do ano. E o personagem principal, Elizabeth e Darcy, não estava lá. Eles não competiram. Mas Julieta e Aurélio, sim. Eles foram um dos candidatos. Mas não ganharam o prêmio por conta de outros personagens secundários que também tomaram destaque para eles durante a transmissão da telenovela. É interessante essa mudança dos personagens do romance de Jane Austen para os personagens da telenovela, porque, por exemplo, no romance referente de Emma, como eu disse anteriormente, Emma era senhora das suas escolhas. Ela decide se quer casar ou não. E no caso da telenovela, é o pai que dá essa liberdade a ela, porque até certo ponto ela não era ela que fazia as próprias decisões. Ela sempre estava disposta a fazer as decisões dela a partir de outros, como é o caso quando ela resolve casar com outro personagem, o personagem Edmundo, que seria referente ao romance Mansfield Park, e o pai a proíbe. Eu
queria tentar mostrar essa cena para vocês. Dá tempo ainda? Diana, você tem 1 minutinho. Tá, então não vou, vou rapidinho. Eu transcrevi essa cena então aqui rapidinho. Entre a conversa deles dois. Então, a Emma, o senhor está me proibindo de me casar com Edmundo? E o pai, exatamente. Eu retiro a minha permissão. Se casar com ele sem amor, estará desobedecendo ordens expressas de seu pai. E por isso mesmo indo contra a família que tanto afirma prezar. Mas, papai, o senhor sabe que estou me casando com ele para protegê-lo. O senhor não quer? Não quer reaver as nossas fazendas, o prestígio dos cavalcantes? Imagina, vovô, quanta felicidade isso não traria. Perdão. O seu avô é um homem idoso. A felicidade dele duraria uma fração do tempo que duraria a sua infelicidade. Mas e o senhor? Então, ele responde, desde a nossa falência, eu tomei consciência de várias coisas. Da minha dignidade, que ao contrário do que seu avô pensava, eu tenho os meus talentos profissionais. Eu sei cuidar de mim. Não preciso de status, posição social, nem de herança. Basta a minha vontade, esforço, e se precisar, eu cuidarei do seu avô também, que já é idoso e não pode recomeçar. Eu cuidarei de você também, se assim precisar, minha filha. Portanto, está proibida de se casar com Edmundo Tiburcio. Essa é a minha palavra final. Então, enquanto em Emma Woodhouse, quando ela decide casar com Mr. Knightley, ela tem essa liberdade de poder fazê-lo, mesmo que o pai, de certa forma, se impeça eles, como a própria Jane Austen disse, de se mudar, ela pode casar, ela decide casar e casa. No caso do romance, não. O pai interfere nas escolhas da filha. E isso também acontece na trama de Julieta. Enquanto no romance de Orgulho e Preconceito, Mr. Bingley tem todo o poder de fazer as suas decisões, na telenovela, ele as faz, mas perdendo prestígios que, por exemplo, o do romance não perde. E a partir dessa nova construção é que se tem as novas perspectivas dos personagens de Jane Austen. E como Diana, Oi, desculpa, Diana, vai Oi. concluindo, por favor. Sim, vou concluir agora. Então, como meu projeto visa, então, assim, entender essas novas releituras dos personagens de Jane Austen, de forma que se pretende compreender como essa nova perspectiva entende os romances da Jane Austen e como nós podemos, o que pode ter sido deixado de lado nas adaptações. Eu terminei muito corrido, perdão. Minhas referências. Muito obrigada, meu e-mail. Muito obrigada, Diana. Eu vou passar a palavra, então, para Lucas Ricardo Andreata. Lucas vai apresentar um trabalho intitulado Diálogo entre Mortos, o Corpo e a Morte Desvelando a Ideologia. Lucas, são 15 minutos também, né? Te aviso aqui quando faltar 1 minuto, então a palavra é sua. Tá certo. Vocês me ouvem bem, gente? Sim, estou te escutando muito bem. E a Beleza. gente está vendo também seu trabalho. Tá certo, obrigado. Eu vou começar aqui, então. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Esse trabalho é fruto de uma inquietação minha, embora tenha certa conexão com o que eu estou estudando literatura cômica, de um modo geral, é uma pesquisa independente. E vamos ver o que vocês acham dela. No primeiro dos Diálogos dos Mortos, escritos por Luciano de Samosata no século II, depois de Cristo, Diógenes pede a Pólux que chame o Menipo para zombar das veleidades humanas no Hades, depois de muito rir em vida. Diógenes e Menipo são filósofos cínicos. E Pólux é uma deidade que consegue entrar e sair do inferno. Afinal, nada seria mais proveitoso ao riso que zombar no pós-morte, pois a morte é muito mais certa que a vida. A morte encerra os possíveis. O espaço, portanto, é o submundo, para onde se dirigem todos aqueles que não são deificados, ou seja, a devastadora maioria das gentes. Assim, mesmo os ricos, os tiranos, os belos e os filósofos não escapam desse implacável destino. Vemos isso no comentário de Aquiles, que no diálogo 26 diz, e aqui eu cito ele: entre os mortos reina a igualdade, e nem aquela tua beleza, a de Antíoco com quem ele está conversando, que era alguém extremamente belo, nem minha força estão presentes. Todos nós jazemos nas mesmas trevas, iguais, sem nenhuma diferença entre nós. Para um cínico,
Isso significa uma... Para um cínico, isso significa uma infinita possibilidade de rir, visto que aqueles que desfrutaram de privilégios em vida serão ridicularizados por almejar as mesmas benesses na morte. Por outro lado, Swiss Army Man, filme escrito e dirigido por Daniel Scheinert e Daniel Kwan, também se passa em um espaço invertido, um mundo esquecido em meio à natureza, cujo único vestígio humano é o lixo. Ali, Hank, personagem de Paul Dano, e Manny, interpretado por Daniel Radcliffe, vocês podem ver eles nesse slide, criam seu próprio mundo a partir das habilidades do corpo morto de Manny e do imaginário de Hank. Nesse espaço no qual se acumula o lixo, o cadáver será usado para a sobrevivência de um náufrago, assim como o próprio lixo será um elemento criativo central para a vivência e a transformação do espaço e dos seres que o habitam. Seja no plano dos mortos, seja no plano dos vivos, esses dois espaços se tornam carnavalizados, tendo em vista que Bakhtin considera que o carnaval cria um segundo mundo, no qual as hierarquias são invertidas e a ordem é subvertida. Esse é, então, o principal elo que une as duas obras, um elo que atravessa os séculos e chega por intermédio de um olhar cômico subversivo ou contra-ideológico. Aqui eu cito Bakhtin. As leis, proibições e restrições que determinavam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, extra-carnavalesca, revogam-se durante o carnaval. Revogam-se, antes de tudo, o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc. Ou seja, tudo que é determinado pela desigualdade social hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade entre os homens. Nos diálogos, Diógenes e Menipo confrontam as maiores autoridades do mundo antigo. O processo de entrada de Menipo no Hades é um exemplo claro disso. De acordo com a tradição helênica, todos os mortos devem atravessar o Aqueronte, que é o rio do Hades. Essa passagem, no entanto, não é gratuita. Deve-se pagar um óbolo, que é a moeda mais barata, de menor valor na Grécia Antiga. Devem pagar isso para o Caronte. Menipo, porém, não dispõe de moeda alguma. E, com isso, ele acaba desafiando a lógica do pagamento, quando o cínico afirma que tudo o que possui consigo são 2 punhados de tremoços, que são uma espécie de ervilha. Ocorre que os imortais não comem e não dão valor nenhum, e não veem valor nenhum na comida, ao contrário de um filósofo cínico, para quem o valor não estava nos bens materiais. A cena é jocosa, porque Menipo tenta negociar dentro dessa estrutura rígida, já que não pode pagar, pede para voltar à vida. Caronte, obviamente, nega-lhe essa alternativa, visto que ele próprio já fora punido quando permitiu que Heracles, o famoso herói, voltasse do mundo dos mortos. A contragosto, porém, o barqueiro o transporta gratuitamente e ainda aguenta o riso do transportado. Aqui eu cito o diálogo. Caronte diz: Hermes, de onde tu trouxestes esse cão? Que coisas ele dizia durante a travessia? Ele ria e zombava de todos os passageiros, enquanto os outros gemiam, ele era o único que cantava. Hermes então responde: Não sabes, Caronte, que tipo de homem tu tivesse como passageiro? É alguém absolutamente livre, de nada se preocupa. Ou seja, a chegada de Menipo bagunça a hierarquia, fazendo com que as ordens da direção não sejam obedecidas à risca. Desse modo, Menipo relativiza a burocracia infernal e eviscera sua arbitrariedade. No filme, a inversão se dá de uma maneira menos explícita. Depois de uma vida cheia de frustrações e de limitações condicionadas pelo mesmo capitalismo que promete tanto, Hank foge da sociedade num barco e acaba naufragando. Esse naufrágio representa a derrocada de sua vida. Ele é um fracassado do ponto de vista do capitalismo, pois não foi bem sucedido na disputa por seu lugar de privilégio. Por isso, a cena inicial do filme o mostra à beira do suicídio, com a corda ainda no pescoço. Ele percebe o corpo de Manny na praia. Hank acaba sendo salvo por esse corpo, que se demonstra incrivelmente poderoso para a sua sobrevivência. O mundo invertido, subversivo, será construído por meio da interação desses dois. A matéria-prima desse outro mundo, feito na floresta, será o lixo, que, segundo Hank, trata-se daquilo que as pessoas não querem mais, e por isso é escondido. Tal qual o lixo, Hank e Manny são aquilo que o capitalismo quer ocultar com todos os esforços, mas que, apesar disso, volta à tona. A visão de Hank sobre si mesmo reproduz esse ideal.
Essa sua percepção fica evidente quando ele tenta ensinar o funcionamento do mundo para Manny. Hank possui uma visão extremamente idealizada da vida, e sobretudo do amor. Acredita que o amor garantirá uma vida feliz. Entretanto, ele possui uma gigantesca dificuldade de interação social, em especial com aquela que julga ser seu amor, Sarah, que é interpretado por Mary Elizabeth Winstead. Depois que Hank reconstrói o ambiente no qual ele observa Sarah, o ônibus, e de se valer de clichês de filmes de comédia romântica, ou seja, uma narração toda idealizada sobre a mulher e uma apaixonite sem ação, Manny pede para que Hank pare com essa narração. E aqui eu cito. Essa é a cena na qual essa idealização acontece. Pare, o Manny diz. Não está funcionando? Não, ela é bela demais. Eu não consigo falar com ela agora. E se eu disser alguma estupidez? Eu vou querer morrer. Ela está logo ali. Você não vai dizer nada. É muito engraçado, né, o fato de que ele diz, eu vou querer morrer, como se ele já não tivesse morto, né? O Manny já está morto. Então ele vai morrer de novo. Manny, então, pergunta, o que você diria? O Hank responde, eu provavelmente esperaria, veria ela sair do ônibus e iria para casa, comer com uma caixa inteira de pizza sozinho. Manny, eu devo te contar a verdade, eu não sou muito bom com isso. Ai, desculpa, esqueci de passar aqui a parte 2. Que é quando o Manny ganha confiança para ir falar com a Sarah. A cena é toda incrivelmente cômica. Temos esse náufrago do capitalismo tentando fazer com que um cadáver retome suas memórias e interaja com ele enquanto tenta sobreviver. E o cenário é carnavalesco ao ponto do próprio Hank encarnar Sarah. Dá para ver aqui, né? É um esforço gigante. Entretanto, para os dois, só um momento. É um esforço gigantesco para algo completamente inútil, segundo a lógica capitalista. Entretanto, para os dois, essa interação é fundamental e estreita laços. Faz com que Manny descubra mais sobre o mundo e o questione. Algo que Hank não é capaz, porque não consegue ver para além da ideologia. Né? Ele se vê como fracassado, tendo como ponto de partida essa ideia de sucesso capitalista. Do ponto de vista marxista, ideologia se refere a um ideal que se sedimenta a partir de uma situação material imposta pela classe dominante. As ideias que se constroem a partir dessa cristalização velam a materialidade histórica, invertem a lógica de sua constituição, naturalizam o particular como universal e se efetivam como uma justificativa baseada numa imposição de ideias. Nesse sentido, Hank se sente frustrado por não atingir seu potencial no sistema que lhe promete o amor, Sarah, mas que lhe retira a confiança necessária para amar. Lhe promete viagens à Disney, mas só lhe garante a passagem do ônibus para ir até o trabalho. A principal linguagem pela qual Hank absorve esse ideário é o cinema, que ele reproduz para Manny, introduzindo-o aos valores de sua cultura. Todavia, isso é feito a partir do lixo, ou seja, das sobras do capital. Eles criam um mundo invertido dessa forma, desvelando a ideologia a partir da manufatura que fazem do lixo, do excluído, que faz do lixo, do excluído, o centro. O náufrago, o suicida morto, depois a gente vai descobrir que o Manny também se suicidou, e o lixo ganham o palco, o inútil é transformado em festa. Há esse mesmo esforço de oposição nos diálogos dos mortos. Os cínicos, essa escola filosófica que era desprezada, é enaltecida no submundo pelo Luciano, porque ali eles ainda possuem o que mais lhes importa: a sabedoria, a liberdade, o autodomínio e a franqueza. Ao contrário daqueles que passam a vida acumulando dinheiro, os quais, cito, aqui é o Diógenes falando, os quais guardavam o ouro com os dentes, com as unhas, de todos os modos. Pois bem, enquanto nós manteremos nossas riquezas mesmo aqui, eles vão chegar aqui trazendo apenas um óbolo, e assim mesmo, só até o barqueiro. Outro aspecto importante desvelado por Luciano nos diálogos está no colóquio que Diógenes trava com Héracles. Que tem um problema, né? Héracles é um semideus, então ele não é nem deus, nem humano. Era, contudo, tratado como uma divindade, sendo um modelo para os jovens gregos por seu porte físico e por sua força moral. Diógenes, no entanto, se surpreende ao encontrá-lo ali. Brinca com o fato de que ele fazia sacrifícios na Terra, né? Porque, afinal, ele fazia sacrifício por um deus. E aqui eu cito.
E o teu sacrifício era correto, pois Héracles em pessoa está no céu e possui Hebe, de belos pés. Eu sou o simulacro dele. Como é que é isso? Simulacro do Deus? E é possível alguém ser Deus pela metade, estar morto pela metade? Sim, na verdade ele não morreu, mas sim eu, a imagem dele. E como foi que Eco, que é minucioso, não reconheceu que tu não eras ele e acolheu um suposto Héracles aqui presente? Tá aqui, gente, desculpe. É verdade o que estás... É porque eu era perfeitamente parecido. É verdade o que estás dizendo. És tão perfeito a ponto de tu seres ele? Toma cuidado, então, para que não seja o contrário. Héracles és tu e o teu simulacro se casou com Hebe, lá entre os deuses. O cínico é capaz de destrinchar a ideologia presente no discurso de Héracles. Sua mitificação não faz sentido senão dentro da lógica do modelo do herói. Sua canonização se dá por seu caráter exemplar. Entretanto, essa ideia, quando confrontada com a lógica imanente da filosofia grega, não se sustenta. Ou um não pode ser dois, ou seja, o que torna o ser um sujeito plenamente é a impossibilidade de sua duplicação. Ao questionar isso, Luciano indica que ou a unicidade do eu está incorreta, ou Héracles não é filho de Deus coisa alguma. As duas ideias não podem conviver segundo um olhar atento à ideologia. Nesse sentido, o autor desafia tanto o sistema religioso quanto o sistema filosófico. E Luciano tem um lugar privilegiado para fazer isso, porque ele não era nem grego plenamente, ele nasceu na Síria, e também não era romano. Então ele era um outsider, ele via as coisas por fora. Mas se a morte é o grande mecanismo de inversão ideológica mobilizada por Luciano, os Daniels, que é como se chamam os diretores, se valerão do baixo corporal associado ao morto. Dotado das mais variadas habilidades, Manning é assim um canivete suíço, como sugere o título em inglês. Seu corpo é o corpo grotesco sobre o qual Bakhtin disserta, tendo em vista que seus excessos representam a potência rejuvenescedora da morte. Um de seus maiores poderes é o seu sistema de propulsão por peidos, além do lançador de projéteis, da pederneira, do cantil, da serra, da alavanca. O flato é o elo que liga o corpo de Manny ao de Hank. É graças aos flatos muito potentes do morto que Hank escapa da morte no início do filme. Esses gases são, enfim, uma emanação interior que é exteriorizada e que revela uma capacidade de estar bem com o próprio corpo. Este que é a ponte entre o ser e o outro, o ser e o mundo. Hank, depois de ser salvo da ilha, se incomoda com os flatos de Manny e coloca uma rolha em seu orifício anal para impedi-los, retendo essa força interior. A grande questão do filme é expelida, inclusive, por intermédio de uma reflexão sobre o peido. Cito: se o meu melhor amigo oculta seus peidos de mim, o que mais ele esconde? E por que esse pensamento me torna tão solitário? Como se esconde um pensamento e por que temos que esconder tudo? Ora, se o capitalismo oculta o lixo que produz e as pessoas dentro do capitalismo escondem seus peidos, o que pode ser genuíno dentro desse sistema? Hank oculta seus flatos de Manny, porque afinal ele mente sobre si mesmo. Porque oculta seu naufrágio embebido pela ideologia. Manny, por outro lado, tem uma utopia, pois ao retornar dos Campos Elíseos, ele pode ver a ideologia capitalista, suas ocultações e propor algo diferente, que verá na morte a continuidade da vida, num sentido cíclico, conforme propõe Bakhtin. E aqui eu cito o Bakhtin. A cultura cômica da Idade Média era, em grande medida, o drama da vida corporal, não, porém, do corpo individual nem da vida material particular, mas sim do grande corpo popular da espécie, para o qual o nascimento e a morte não eram nem o começo nem o fim absolutos, mas apenas as fases de um crescimento e de uma renovação ininterruptos. O grande corpo desse drama satírico é inseparável do mundo, impregnado de elementos cósmicos, e funde-se com a terra, que absorve e dá a luz. Agora, vamos comparar isso com o seguinte diálogo entre o Manny. Esse diálogo é bem grotesco, tá, gente? Entre o Manny e o Hank. Talvez o seu cérebro me inventou para te distrair do fato de que, eventualmente, seus olhos vão parar de piscar, sua boca não vai mais se mastigar, e seu sangue vai cessar de pulsar. Então você vai se cagar. E é isso. Não, não é isso. Porque os meus órgãos, então, vão se cagar. E então, suas células vão se cagar e toda a sua merda se juntará à merda de todas as outras pessoas, até que não sobre nada mais de você.
e então será isso. Hank conclui, dizendo, não sei não, cara, isso até que soa bem, a média de todos se juntando, porque algum dia sua bosta se juntará à minha e a gente terá uma esperança, sabe? Hank ri, divertindo-se com essa utopia de merda, uma utopia satírica, que pensa numa possibilidade dentro do capitalismo. De fato, essas indagações acerca da ideologia colocadas por Manning farão com que, ao final, quando o mundo carnavalizado dos dois colapsa, Hank consiga se libertar, consiga peidar em frente aos representantes da sociedade convencional, o policial, a família branca e heterossexual, o pai branco e normativo, a mídia sensacionalista. O peido, enfim, é o elemento do mundo invertido que retorna e se espalha pela atmosfera do sistema. O peido, produto das reflexões intestinais, não pode ser contido. Sua força fétida avança e acessa os narizes da ordem instituída. O peido não conhece limites quando emanado a céu aberto. É o símbolo que fica desse filme grotesco. Nesse sentido, o problema colocado pela morte revela-se poderoso para questionar qualquer ideologia. A morte subverte um dos pontos-chave de qualquer ideologia, sua prepotência ao universal e ao eterno. Luciano questionava isso já no século II dessa era. Swiss Army Man continua esse legado carnavalesco, esse legado da sátira menipéia, que, por intermédio da comicidade, pode desvelar as crenças fáceis que uma ideologia tenta sustentar. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Obrigada, Lucas. Eu vou chamar, então, nossa última apresentação, agora do simpósio, que é a Milka Alves da Silva, com um trabalho intitulado A Teia da Moda e os Sinos da Agonia, de Altran Dourado. Então, Milka, a palavra também é sua, você tem 15 minutos, tá bem? Ok. Vou colocar a apresentação. Vocês conseguem ver normalmente? Sim, estamos vendo bem. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Milka Alves da Silva, e o título dessa comunicação é A Teia da Moda e os Sinos da Agonia de Altran Dourado. Este trabalho é o resultado da pesquisa que eu desenvolvi no programa de mestrado em estudos de linguagem do Cefet, Minas Gerais, sob a orientação da professora doutora Cláudia Cristina Maia. O intuito foi compreender a influência da moda na construção narrativa e na caracterização das personagens do romance Os Sinos da Agonia, do autor brasileiro Altran Dourado, a partir de uma análise que enfoca estudos teóricos sobre a moda, comunicação, cultura e literatura. Uma breve apresentação do autor, para quem não conhece. Altran Dourado foi um escritor de significativa relevância para a literatura brasileira, foi vencedor de importantes premiações, como o Prêmio Jabuti, o Prêmio Camões, o Prêmio Machado de Assis e outros. Ele é reconhecido pela crítica literária, atualmente está um pouco esquecido, infelizmente, pelos leitores em geral, mas ainda ele é muito traduzido e lido e estudado em vários artigos e pesquisas acadêmicas. Em uma entrevista à pesquisadora Eneida Maria de Souza, em 1996, o escritor afirmou que suas obras geralmente são lidas de duas maneiras, atentando para os aspectos sociais e históricos, ou observando os símbolos míticos, sendo a segunda abordagem a que mais lhe agradava, assim como aquela dedicada mais à parte formal e à estrutura da obra. Sobre o livro Sinos da Agonia, que é o que nos interessa nesse trabalho, ele foi publicado em 1974, e a narrativa se passa no final do século XVIII, em Vila Rica, atual Ouro Preto, que é uma cidade histórica aqui de Minas Gerais. E é dividida em 4 partes. O autor explica a estrutura e o processo de escrita da obra no livro Poética de Romance e Matéria de Carpintaria, que foi publicado em 1976, onde ele detalhou a escolha de desenvolver a narrativa a partir de um tipo de montagem de blocos. Do paradigma da distinção social, a moda se mostrou extremamente relevante para as narrativas literárias, principalmente das que tratam de períodos anteriores à industrialização, devido ao processo mais lento de mudanças em que a moda está inserida e à dificuldade de acesso à obra-prima para a fabricação de objetos de moda.
Na época não tinha fotografia, inclusive. Na análise do romance apresentada, fica evidente a escolha de Eltrão Dourado em usar a moda para destacar a riqueza de alguns, em detrimento da falta de recursos de outros. Assim, a partir principalmente da vestimenta, o escritor evidenciou as desigualdades sociais presentes na Vila Rica do século XVIII e permitiu ao leitor perceber com mais clareza como se davam as relações de poder através da situação econômica de cada indivíduo. A narrativa de Eltrão Dourado é marcada pela constante presença da moda como um dos veículos de comunicação, seja para reafirmar os aspectos comportamentais de uma personagem, ou colaborar para uma construção mais realista do contexto histórico a qual o autor se refere. Em alguns casos, essa comunicação se estabelece de maneira descomplicada, devido à forma como lidamos diariamente com alguns aspectos presentes, principalmente na vestimenta, que foi e ainda é um grande demarcador de gênero e status social. Em outras situações, a presença da moda no romance surge de forma mais implícita, exigindo do leitor uma percepção mais atenta e imaginativa. Entretanto, em todas as situações que a moda se mostra presente no romance, fica evidente o seu poder de atribuição de significados. A característica instável da moda foi vista também como instrumento de exaltação das transições constantes no romance, pois permanece presente em todos os momentos de mudanças inseridos na narrativa, comprovando a sua influência e poder de adaptação em qualquer contexto. A cidade, Vila Rica, que se sustentava economicamente através de um recurso, o ouro, passa a se ancorar em outras alternativas, balanceando e reorganizando as relações entre ricos, pobres, novos burgueses e aristocratas, mudanças que ficam perceptíveis na vestimenta e nos costumes dos novos pobres e dos novos ricos, porém um pouco menos nítida na permanência ostentosa da moda na arquitetura, principalmente das igrejas. E aqui a gente está pensando na moda num espaço mais abrangente, para além da vestimenta, né? Vou apresentar aqui um trecho que demonstra como os elementos da moda são utilizados pelo autor, não apenas na descrição das vestimentas, eles aparecem por todo o texto, e escolhi apenas um trecho. Por todo o trajeto por onde devia passar, as janelas e sacadas das casas e sobrados estavam floridos e enfeitados de viçosas colchas de damasco vermelho e toalhas bordadas e guarnecidas de renda, como se aquele cortejo fosse uma gloriosa procissão de Corpus Christi, e não o acompanhamento de uma cerimônia que o capitão-general queria aparatosa, lúgubre e exemplar. Com isso, querendo atemorizar os povos da Minas e fazer ainda mais temida e respeitada a sua autoridade, para ganho e glória de sua majestade real. Malvina surge no romance como a principal personagem em que a moda se manifesta, sobretudo como instrumento de demarcação das características atribuídas a cada gênero. Seja utilizando o poder que possuía para manipular a própria imagem de acordo com seus interesses de controle, seja como instrumento utilizado pelo narrador para evidenciar algumas características presentes em outras personagens, que ficam mais evidentes quando colocadas em contraponto com a protagonista. Nos principais pontos em que a moda se manifesta no romance, Malvina aparece em situação de destaque, exemplificando a relação íntima e histórica que as mulheres desenvolveram com a moda e como suas vivências influenciam e são influenciadas intensamente pelas transformações que ocorrem no âmbito da estética. Na literatura, a moda não fala apenas sobre o que está relacionado à narrativa, mas também é o que se relaciona com a cultura e a experiência de quem escreve, assim como também de quem lê. Portanto, enfatiza a relevância de se pensar como a moda pode ser usada nesse contexto como um instrumento de reafirmação de estereótipos de gênero, o que, ao mesmo tempo em que é útil na construção narrativa devido à semelhança com a realidade, né, também se mostra prejudicial em certo nível, pois contribui para um entendimento social limitado e preconceituoso que ignora a singularidade de cada indivíduo e constrói uma imagem fixa e equivocada sobre as mulheres. Através do seu romance, Eltrão Dourado confirma as ideias que são socialmente difundidas sobre o comportamento ideal de cada gênero, e apesar de se propor a construir uma personagem feminina que, em vários aspectos,
foge do padrão comum na literatura e se mostra transgressora das regras sociais do período em que está inserida, no caso do século XVIII, ainda assim usa a moda como instrumento para categorizar personagens femininas dentro das ideias comuns de bom e mau comportamento. Assim, percebemos como a participação da moda na literatura pode ser uma ferramenta de manipulação, utilizada de forma consciente pelo autor, mas que também pode ser útil como denunciadora da relação entre o escritor e o seu contexto social, que de forma inconsciente deixa transparecer no romance aspectos do cenário cultural em que está inserido. E aqui eu apresento 2 trechos de 2 personagens diferentes, a Malvina, que é a personagem principal, e depois a Ana, que é uma personagem secundária, e como elas são representadas de formas diferentes, e como a Ana aparece aqui sendo uma personagem secundária para reforçar aspectos que o autor queria mostrar para o leitor sobre a personagem principal. Malvina, aquela mulher ruiva e de cabelos ensolarados, o chapéu preto bem no alto da cabeça, a casaquinha de veludo azul justa e estofada pelo volume duro dos peitos apertados por baixo, que subiam e desciam no balanço da respiração. A mão esquerda segurava senhorio e graciosa as rédeas, a direita brincava como chicote de prata nas dobras da Amazona, toda ela empinada, fazendo com seu cavalo um todo de estátua, na faceira provocação de quem se sabe bela. A outra personagem Ana. Vinha de branco, a saída de seda, a blusa de Holanda por ela mesma bordada, sem joias e enfeites, os cabelos muito pretos apanhados atrás por uma fita branca, na sua pura, ingênua, simples e aérea beleza. Gaspar sentiu a aragem, o bálsamo no coração, tão diferente da outra, tão sem fogo e brilho fulgurante, nenhum perigo. Foi possível fazer também uma reflexão sobre a presença do barroco em Os Sinos da Agonia, que fica nítida no espetáculo da morte em efígie do personagem Januário e também nos rituais religiosos da Vila Rica colonial ali recriados. Propondo a percepção do romance como um espetáculo trágico construído por Outram Dourado, torna-se possível evidenciar como o autor apresentou o contexto barroco em que estava inserida a cidade de Vila Rica e utilizou a moda para construir cenários e figurinos. A atenção dada a esses aspectos fica gravada no romance, principalmente nos momentos de interação pública entre os personagens, sendo os rituais religiosos os mais relevantes, pois é nesses espaços que se destaca a efemeridade da moda. Assim, a forma como a cidade se enfeita para receber os eventos, as pessoas se vestem para imprimirem sua identidade de forma pública, as instituições políticas e religiosas se organizam para transparecer na estética o poder e influência que exercem na sociedade, são reflexos da forma como o período barroco se estabeleceu no Brasil e revelam, por meio da ficção, a participação relevante que a moda teve nesse contexto. A análise da indumentária na narrativa, assim como outros aspectos que vão da arquitetura até os perfumes, demonstra que a moda garante a coerência da imagem cênica da obra e cumpre o papel de inscrever no romance características de transição, poder, sedução e instabilidade. Ao aplicar essas características na vestimenta e nos costumes dos personagens, Outram Dourado reafirma o seu interesse em utilizar o simbolismo e a alegoria como alternativa para a ficção. Nesse contexto, todos os sentidos se encontram num trabalho conjunto entre os sons, as cores, os aromas e os toques. Os aromas se destacam, então, como participantes ativos dessa construção ficcional, marcando presença em contextos variados e evidenciando o interesse do autor em retratar os costumes e as relações características do século XVIII a partir de diversas perspectivas, assim como também experimentar a ação desses elementos no imaginário do leitor. Outram Dourado se aproveitou muito bem das possibilidades oferecidas pelos aromas, não apenas no que tange os itens de belezas, como o perfume de Bejoim, que é muito citado, mas também para construir um clima que permite ao leitor experimentar de forma sinestésica as mesmas sensações que os personagens estão sentindo. Os cheiros do corpo do personagem Isidoro, assim como as suas roupas, não são o que o torna um homem escravizado, mas fazem parte do conjunto de fatores que contribuem
para que ele seja percebido assim, tanto no convívio social em que foi inserido pelo autor, quanto na percepção do leitor também. O aroma adocicado do beijoim que exala do corpo da personagem Malvina está longe de ser o principal fator que a torna tão poderosa, e possivelmente, se fosse narrado como se estivesse em outra personagem, despertaria outras sensações e acrescentaria outros significados à narrativa. No entanto, é possível perceber que a forma como o narrador insere esse aroma no romance, incluindo-o na imaginação apaixonada da personagem Gaspar, contribui para que se torne nítida a influência que a protagonista tem sobre seus pretendentes e como isso vai além apenas da sua aparência, mas também se relaciona com seu comportamento e com as expectativas e experiências de quem se deixa ser seduzido. O Perfume de Malvina cria o cenário de fantasia e sedução para as cenas em que se encontra com Gaspar, da mesma forma que os odores do corpo do personagem Isidoro colaboram para o cenário de desconforto e aflição em que o mesmo está inserido junto com Januário. O aroma de incensos presente nos eventos religiosos narrados no romance contribuem para a construção do cenário de ostentação de poder da Igreja Católica, e junto com as roupas, os sons, os rituais, demonstra a relevância de se levar em consideração todos os sentidos em uma produção literária. Assim, mesmo não sendo os aromas o que primeiro se destaca no espetáculo trágico construído por Outrão Dourado, podemos perceber a relação íntima que o narrador desenvolve com o leitor ao usufruir dessa possibilidade. Por fim, concluo dizendo que Os Sinos da Agonia é uma obra literária extremamente relevante, não apenas quanto aos aspectos míticos e trágicos, que já foram muito abordados em outras pesquisas, mas também como modelo das possibilidades oferecidas pela moda e que podem se manifestar na literatura a partir da ação consciente do autor, ou também de forma implícita, denunciando e evidenciando aspectos de instabilidade que são inerentes ao ser humano e estão presentes na literatura. Nesse romance, o autor confirma as linhas mestras definidoras de sua obra, explorando a dimensão mítica das personagens e retratando uma realidade histórica, sendo a moda considerada importante reveladora da identidade humana e dotada de ampla simbologia, a depender do contexto em que se manifesta, no romance em questão, Os Sinos da Agonia, recebeu o devido tratamento e se manifestou como importante suporte narrativo na construção ficcional de Outrão Dourado. Essa pesquisa completa, que é a dissertação do mestrado, ela está disponível no site do Pós-Link, no Cefet-MG, com o título Entre Veludos e Brocados, um estudo sobre a moda e os sinos da agonia, de Outrão Dourado. E eu deixo aqui meu contato, porque essa pesquisa ela continua se desdobrando agora durante o doutorado, mas com interesse na relação entre moda e literatura na literatura contemporânea. Muito obrigada. Muito obrigada, Milka. Com isso, nós finalizamos as apresentações, né, do nosso simpósio, e agora abro para o debate, né, abro para a conversa. Eu acho que a gente, como temos tempo, a gente pode fazer rapidamente a proposta que a gente tem feito em quase todas as mesas, que é dar um minutinho para cada um que falou hoje, para que possa fazer como um apanhado, assim, dizer aquilo que acabou faltando, ou aquilo que depois surgiu a partir da escuta dos outros colegas de mesa, algo que o nervosismo na hora não permitiu que fosse dito, enfim, um último minutinho para fechar, ou para agregar um ponto a mais na própria apresentação, e aí a gente parte para as perguntas, para os comentários, enfim. Então, a gente sugere, quem sentir à vontade, faça isso agora. Bom, eu vou colocar, que eu tinha falado que eu ia colocar o link do artigo que eu apresentei, da Matilite, e eu aproveito para falar que esse artigo ele faz parte de uma edição especial organizada por mim, pelo professor João Queiroz e pelo professor Cauéric, João Queiroz da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o Cauéric da PUC-Rio, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Eu fiz o mestrado na UFJF e o doutorado na PUC-Rio. E essa é uma edição especial, Fotolivros de Literatura, Teoria e História,
E ela está bem dentro do que foi a minha tese de doutorado. E aproveito, olha só, estou abusando, vou colocar outro link, que é essa de uma chamada aberta na Aleia para 2023, e a chamada é O Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo, o experimento multiautoral e intermediático do Oswald de Andrade e colaboradores. Para quem não conhece, é um diário de Garçonnier, e eu, na tese, eu também abordo esse livro, de 1928, como um fotolivro de literatura, e a gente abriu essa chamada na Aleia para sair em 2023, está bem legal. Assim. Enfim. Obrigada, Ana. Muito obrigada por las informações e pelas dicas para todo mundo. Alguém mais que queira dar uma última contribuição? Bom, posso falar? Eu comentei, né, no começo da minha apresentação que essas ideias que eu trouxe vinham de uma inquietação minha. E isso acho que parte de um processo assim, que tem a ver com a minha trajetória acadêmica, que foi, né, aquela coisa típica do menino do interior que sai e vai estudar e descobre um monte de coisa na universidade, fica todo ideiudo. E aí, então, a pergunta que eu comecei a me fazer depois que eu terminei o mestrado foi: o que eu faço agora com essas ideias todas? Agora que eu estou muito cheio de ferramentas, o que eu vou fazer, né? E então eu comecei a pensar muito nessa questão do diálogo que a gente trava aqui, e esse é um espaço muito privilegiado para isso, para colocar as ideias em movimento, para colocar a gente traçar novas perspectivas e novas utopias, quiçá, porque o nosso papel, um dos nossos papéis enquanto acadêmicos é esse é o meu entendimento. Então, ao analisar essas duas obras, né, contrastá-las, eu pensava muito, tinha muito como pano de fundo essa questão do diálogo, porque isso acaba sendo muito uma tônica, né, tanto do Luciano, né, enfim, são diálogos, literalmente, e no filme, são diálogos que têm essa proposta muito bakhtiniana mesmo, de confrontar ideias, e muito dialógica, né, confrontar ideias para que nós consigamos adquirir uma linguagem capaz de nos pensarmos. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia que eu tinha quando eu pensei essa fala, num ponto de vista, um ponto de partida, na verdade, sempre combativo também a todos esses discursos que chegam prontos para a gente. Então, eu acho que depois, né, que a universidade me transformou, eu fiquei com essa gana de querer transformar o resto. Então, acho que essas ideias que estão por trás da minha fala, que eu gostaria que ficassem, e sempre, né, isso tudo sempre num registro cômico, que é a maneira que eu me sinto mais confortável para me comunicar. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar aqui com vocês, foi muito incrível participar do evento. Acho que estudar é sempre interessante, mas a melhor parte de todas é quando a gente pode, de fato, dialogar. E esse é um grande espaço para o diálogo. Então, obrigado a todos que estiveram aqui presentes. E espero que a gente se veja por aí. Bom, eu queria parabenizar a todos e uma coisa que gostei muito, Lucas, foi um pouco como uma subversão da linguagem que você usou, e isso foi muito bacana, porque acredito que o espaço acadêmico muitas vezes está engessado e é muito desgastante que digamos, essa ideia como de cimento que tem gavetas e que isso se pode e isso não se pode,
dificulte o pensamento. E eu acho que teu trabalho ajudou um pouco a romper isso, que na verdade o simpósio inteiro estamos nisso, quando propomos esta ideia de dialogar, de ir além, de falar mais, de romper um pouco o esquema de eu apresento meu trabalho e fico quietinho, não, um pouco isso, não? Então, parabéns por essa ousadia. Só isso. Lucas, queria só fazer um comentário do seu trabalho, que eu adorei também. Acho que muito por isso que Sara fala, né? Tem uma subversão da linguagem que é muito boa, que está nos seus objetos e está também na sua proposição, né? Na verdade, a comicidade também está na sua proposição, assim, a sua condução foi muito divertida, na verdade, e ao mesmo tempo muito provocadora também, né? Assim, eu gostei da forma como você entrelaçou isso com as questões do capitalismo, do lugar do lixo, o lugar do dejeto, né? Da ruína, enfim. E eu vou fazer um comentário, na verdade vai fugir muito, mas é porque foi inevitável para mim me lembrar de um conto do Dostoiévski, que chama Bobok, não sei se você já ouviu falar, que tem a ver com isso também, né? Que tem uma crítica aos críticos ali colocada, e esse som também, esse som... esse som do fato, né? Do fato do cemitério também, Bobok, que no fim o que fica é isso, né? Acho que no fim de toda a crítica engessada, o que fica é esse som dos corpos apodrecendo ali no cemitério, né? Então, foi inevitável para mim também me lembrar desse conto, a parte da sua apresentação. Muito bom. Nossa, eu fico feliz que você tenha lembrado dele, porque eu confesso que se eu tivesse 40 minutos, 1 hora para falar, eu teria colocado ele também no corpus, né? Porque faz bastante sentido com o que eu queria propor. E é justamente essa subversão mesmo. Eu queria mesmo que a linguagem não fosse acadêmica. Eu tive dificuldade para elaborar a apresentação, inclusive, vendo todas as outras, porque eu senti que a minha apresentação não estava tão bem estruturada. E eu queria engessar, não que seja um engessamento, né? Eu queria me comportar melhor dentro dessa estrutura, e eu tive que fazer um esforço para evitar isso. Eu queria que fosse uma fala mesmo, percebida como uma fala, e não tivesse aquele peso acadêmico, porque, enfim, eu acho que o evento me conduziu a isso, e eu acho que isso é uma coisa boa, eu acho que isso é uma coisa positiva. É claro que a gente sempre tem que ter uma base, né? A gente tem que valorizar quem falou antes de nós, mas ao mesmo tempo a gente também pode romper com certas amarras e fazer um pensamento mais tentacular, ao invés de um pensamento retilíneo. Então, acho que essas foram as ideias, assim. Obrigado, gente. Meninas, Milka, Diana, se quiserem Milka, comentar. Diana. Não, eu também quero agradecer a oportunidade de poder estar apresentando o meu projeto. Ele está, como eu disse no início, ele ainda está se desenvolvendo, ele ainda não tem uma conclusão. E eu estou bem empolgada, porque eu também comecei esse projeto exatamente com essa ideia de, infelizmente, a gente ainda tem muito essa visão da adaptação como uma coisa que tem que ser igual ao livro, e é isso. E não é bem assim. Tem todo um motivo por trás, tem sempre um motivo, uma escolha, não é apenas estar igual ao livro. E no caso da telenovela, eu acho também muito interessante, porque é uma coisa que é brasileira, vamos dizer assim. É uma oportunidade de ver como a Jane Austen está no Brasil sendo apresentada por uma telenovela, principalmente uma telenovela das 6. Porque eu não tive tempo de falar isso, mas cada telenovela da Globo tem uma certa característica. Então, a das 6 é diferente da telenovela, por exemplo, das 9. Então, tem aquela questão de por que ela ter sido adaptada para das 6 e não a das 9. Por que Persuasão não foi? Então, vai ser um trabalho que eu estou bem empolgada, e eu agradeço por poder ter tido a chance de apresentar aqui e de ouvir todo mundo, porque foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Diana, uma coisa, só um comentário muito rápido sobre, porque quando a gente pensa em novela no Brasil, né, é um produto que, fora da pandemia, pelo menos, é um produto que fica muito
volúvel ao andamento do que o público está pensando sobre ela também, né? Eu fiquei pensando porque o seu tema tem a ver com quais personagens vão ganhando mais destaque que outros. E o fazer da telenovela brasileira tem muito a ver com que o público vai se identificando mais ou puxando mais. Então, também essa pode ser uma questão interessante para você, porque não é um produto pronto entregue, mas é um produto no progresso do fazer dela, ela vai modificando, inclusive dando mais destaque para o personagem que outro, né? Então, se esse é o seu foco, pode ser interessante pensar isso também. E socialmente, por que esse personagem, hoje, talvez ele ganhe mais importância do que outro que ganhou séculos atrás, né? Não sei, fica como uma sugestão nisso, pensar o processo da feitura de uma telenovela é muito diferente de um filme, na relação com o público. Não, sim, eu vou trabalhar isso também, porque eu até comentei, é o processo do enquanto. A telenovela tem muito disso, do que o público espera, do que eles comentam. Então, por exemplo, eu assisti essa novela, eu acompanhei ela desde o início, assim, saiu a adaptação de Nelson, eu tô lá firme e forte. Então, eu acompanhava no Twitter. Então, assim, acabava um capítulo, eu ia para o Twitter e era todo mundo, não, que absurdo isso, não, aquilo. Então, assim, tem muito dessa influência. E é como eu até comentei, o prêmio G-Show de 2018 teve o prêmio Chip do ano, né? Que seria os casais das telenovelas. E o casal principal não entrou. Eles não foram. Foi exatamente o Aurélio e a Julieta, que são personagens secundários, e Emma e Ernesto, que também eram personagens secundários, mas eles tiveram tanto destaque por conta também dos fãs que ficaram no Twitter, e é uma coisa também, assim, a ser pensada quando eu vou desenvolver o trabalho, com certeza vou ver por isso. Obrigada. Então, gosto muito dessa proposta sua, Diana. Mas vou voltar no meu trabalho, depois eu falo sobre isso. A questão da relação moda e literatura, pensando nesse sentido, que é o movimento que eu faço aqui, pensar como a moda aparece na literatura, é bem recente, né? A gente tem os trabalhos da Júlia de Melo Souza, e aí, depois dela, outros trabalhos na moda que foram sendo desenvolvidos, pensando em a gente entender a moda a partir da literatura de uma época, então, pegar o que foi escrito, por exemplo, no século XVIII, século XIX, e pensar como as pessoas estavam se vestindo naquela época, né? O que acaba dando um resultado muito mais assertivo do que, por exemplo, a gente pegar as pinturas num período em que não tinha fotografia, né? Porque a literatura permite para a gente analisar ângulos maiores, né? A partir de mais perspectivas, mas esse movimento contrário de pensar a participação da moda na escrita literária, ele é muito recente. Tem um estudo que eu gosto sempre de falar sobre ele, que é da professora Janete Tavares Salomão, pesquisadora. Ela tem um estudo, assim, bem importante sobre a moda na literatura, principalmente pensando em Dom Casmurro, mas também ela tem uma pesquisa recente que ela trabalha o estado da arte, né? A relação entre moda e literatura, e fica perceptível como que a maioria dos estudos se apegam a períodos antes da industrialização, ou no máximo até o século XIX. Então, todas as obras que ela trabalhou, que são obras de dissertação e de tese, são trabalhos desse período antes da industrialização, que era um período em que a moda aparecia na literatura de uma forma mais descritiva, mais fácil de identificar, mais fácil de entender o que ela representava. E aí a gente pensar no autor Outrão Dourado, que escreveu no século XX uma história que estava acontecendo no século XVIII, ou seja, as ideias que a gente tinha de moda no século XX, os estudos já tinham crescido bastante, né? É bem diferente, e aí o desafio, que é um desafio que eu me proponho agora na pesquisa do doutorado, é pensar quais transformações aconteceram até a gente chegar agora na literatura contemporânea, né? Que a literatura contemporânea é muito mais híbrida, né? Atinge aí outros formatos, outras formas de se expressar, e a moda também hoje, o consumo de moda, a produção de moda também passou por um processo muito grande, e a gente entender como isso se relaciona. E aí eu gosto muito, Diana, da sua pesquisa, e até pelo comentário que a Júlia falou, porque você estava falando lá dos personagens secundários, e na escrita do Outrão Dourado, nos Sinos da Agonia, os personagens secundários são incríveis,
E eles servem muito, quando eu dou exemplo lá, por exemplo, da Ana e da Malvina, né? Sempre para construir quais são esses personagens principais, estando ali de atalho, né? De suporte. Na época deve que era muito mais assim, mas quando a gente chega hoje, é o que a Júlia estava falando, né? Vai mudando. Em cada período que você lê esse mesmo texto, você lê ele de uma forma, os personagens têm um significado diferente. Então, na novela, quem está assistindo essa novela agora vai se interessar por uma personagem, sei lá, uma mulher que é mais transgressora, que ela não seria tão interessante antes também, né? Então, a sua leitura de Jane Austen me faz pensar também na leitura que eu fiz de Outrão Dourado, que poderia ter sido outra. Talvez essa leitura de estereótipo de gênero que eu faço hoje, no período dele, seria outra, e por aí vai, né? Como é que essas leituras que a gente faz vai mudando, e elas têm tudo a ver também com a transformação na literatura, a transformação na moda, a transformação na mídia, por exemplo, né? Na nossa forma de comunicar. Acho que é um diálogo bem interessante, e eu sempre gosto de pensar nesses personagens secundários e como que eles levam a gente. Obrigada. Se tem alguma pergunta, mesmo das pessoas que não participaram da mesa, seria super interessante que fizessem. Sim, Marília, não sei, as outras pessoas que estão participando. Eu queria fazer um comentário. Sei que já falei bastante. Mas sobre isso que a Milka estava falando, né? Essa coisa de trabalhar com a moda é algo muito, não sei, para mim que estudo literatura, assim, a gente tem um tempo muito mais cadenciado. Agora a moda é uma coisa alucinante. Eu conheci uma vez um casal de amigos que eles trabalhavam com moda, assim, eles realmente desenhavam as coisas. E eles falam que é absurdo para eles andar na rua, porque é como se eles estivessem transportados no tempo, porque eles trabalham tanto tempo à frente do presente, que quando eles saem de casa e veem as pessoas usando suas roupas, é como se eles fossem transportados para um passado. Então, eu sempre lembro daquela discussão sobre o contemporâneo, né? Que a moda, ela evidencia muito isso, essas coisas que acontecem muito no agora, e é difícil de olhar para isso. Eu acho muito um desafio muito grande trabalhar com a moda, mas também trabalhar com a recepção de uma novela. Caramba, isso e porque a recepção é muito ativa no caso da novela, né? É incrível nesse sentido, assim, como o público realmente consegue interferir em determinados aspectos narrativos. Então, é muito interessante entrar em contato com a pesquisa de vocês por conta disso, assim. Eu fico pensando, nossa, como funciona a cabeça delas, né? Esse desafio que você levanta, Lucas, ele foi levantado hoje pela Lara também, né? Quando Lara comenta do desafio que é lidar com o contemporâneo, que é lidar com a análise de algo sem um anteparo do tempo, sem a cristalização de um tempo, de uma crítica, assim. E aí eu vou provocar a Lara nesse sentido agora, né, a se somar a essa conversa, justamente porque isso é um desafio, que é o contrário do desafio da Ana, que trabalha com um texto que já tem uma fortuna crítica gigantesca, né, e lidar com essa fortuna crítica também é um outro desafio. E eu fiquei também muito feliz de ver o trabalho da Ana, porque ela traz aí uma senda, uma perspectiva bem diferente para pensar Euclides, e inclusive fiquei pensando nessa nova colocação do livro, desse livro enquanto um fotolivro, né? Que eu não tinha pensado antes nessa categoria, porque isso muda radicalmente a forma como a gente lê e a forma como a gente pensa as edições. Porque se a gente pega uma edição que, de fato, o mapa se desdobra, e a gente tem ali essa correlação texto, e tem essa correlação fotografia, mapa, cartografia, texto, a nossa leitura se modifica radicalmente. E quando a gente pensa que isso é parte intrínseca do livro, isso não é um detalhe da edição, aí a gente fica pensando como seriam as edições, como foram e como se dão as edições depois, né, as reedições desse livro que prescindem disso. Então, deixo a provocação com a Ana, porque o trabalho dela me provocou nesse sentido, e deixo a provocação para a Lara, porque ela trouxe a provocação para a gente essa manhã, da dificuldade em lidar com o presente. Assim, aí deixo as duas.
Mas é exatamente isso. Quando você classifica a obra de uma outra maneira, você passa a enxergá-la, né, de um outro lugar. Né? E aí as fotografias deixam de ser ornamentos, né? O mapa, os desenhos deixam de ser ornamental e passa a ser estrutural. É parte estrutural e estruturante da obra. E isso faz toda a diferença. A pesquisa é bem... Esse é o ponto bem central da pesquisa. Ô, Ana, eu li os sertões final do ano passado numa edição econômica, que não tem nenhuma ilustração. E eu nunca tive essa curiosidade de procurar saber. Li, passou e foi. E aí você começou a falar assim, gente, isso tem no livro? E aí você abriu o mapa e falei, gente, mas isso é outro livro, né? É outro livro. Eu preciso ler de novo com esse outro livro, essa outra edição que não é econômica, porque é outra experiência, né? E é interessante perceber que, por exemplo, a Valnice Galvão, ela faz agora acho que é de 2016, vou até pegar, só um minutinho que eu vou pegar que eu tenho. Bom, por enquanto ela pega, eu vou falar o que estava falando quando caí, que era a questão do público. O público, a potência que hoje tem o público a partir das mídias é ainda muito maior que a que existia no século XIX, por exemplo. O poder que tem o público sobre a arte, sobre a fotografia, sobre a novela, sobre o que se faz no cinema, o que se faz no teatro, o público tem um poder gigantesco. E isso a mim me assusta muito, muito, muito. Porque quando, por exemplo, eu acho que em alguma mesa falei que sou diretora de teatro. Então, a gente se junta com um grupo e o que o público vai falar ou não vai falar da bendita obra se transforma em uma questão muito potente e muito maior que há 10 anos atrás. Estou falando de pouco tempo. Há 10 anos atrás tinha menos potência que hoje tem. Então, isso é extremamente perigoso, porque eu não sei até onde isso não se transforma em um tipo de censura. E um pouco queria perguntar para vocês, ou seja, se não pensam que o artista fica meio censurado nesta história da potência do público, não? Desculpa, Ana, pode falar o que estava falando, desculpa. Não, é que eu só ia mostrar a edição que eu acho interessante. Essa edição da Valnice, uma edição comemorativa, e mesmo ela colocando os mapas e os desenhos, né, originais da obra, ela faz uma edição comentada da obra, ela ainda assim não respeita o que a gente chama de colocalização, que a microestrutura, ela foge da micro. Ela coloca os mapas, ela coloca os desenhos, mas a relação texto-foto, foto-texto, ela desvia das 3 primeiras edições que foram supervisionadas pelo Euclides em vida. Né? Então, tem toda uma análise quando a gente olha para o projeto original como um projeto fechado, né? Intermediático e bastante estruturado. Mais isso. Interessante. Muito interessante. Respondendo, falando um pouco do comentário que a Júlia fez e também que a Sara Rojo fez, a Júlia falou sobre o contemporâneo, né? Esse desafio que a gente tem de pensar o contemporâneo, e é um desafio que eu estou encontrando muito grande agora, tentando pensar literatura contemporânea e moda no contemporâneo, porque moda, principalmente, como o Lucas falou, né? Essas transições, elas acontecem o tempo inteiro e a gente não consegue nem definir o que são elas. Quem dirá tentar definir como elas aparecem na literatura, que também está aí girando o tempo todo, né? Então, é um desafio que eu ainda não sei como passar por ele, e nem entender, tipo, existe moda na literatura com certeza, porque faz parte da sociedade, mas de que forma que ela aparece? Estou aí tentando descobrir. Mas eu gosto dessa pergunta que a professora Sara Rojo fala sobre essa participação do público, né, com a produção, e aí não só pensando no teatro, que é mais
interessante para ela, mas também pensando na literatura, apesar de eu achar que torna, para quem está produzindo, um desafio maior, e eu acho que sim, fica um desafio maior, mas eu gosto desse desafio, eu acho que essa participação de quem está lendo, de quem está assistindo, torna ele mais criador também daquela obra, sabe? Então, hoje, por exemplo, que nem a Diana citou aí das novelas, e aí o Twitter, quem está escrevendo a novela não está escrevendo sozinho. Era permitido lá, talvez, para o Dom Casmurro sentar para quem escreveu Dom Casmurro, sentar na casinha dele, escrever lá o livro, até para o Tom Dourado no século XX, né? Sentar lá, escrever o livro dele sozinho e não interessa. Depois os leitores vão ter que lidar com isso. Eu gosto desse processo de pensar que quem está produzindo hoje não está produzindo sozinho, está produzindo junto com a galera que está no Twitter, com quem está no espetáculo lá, que pode reagir ao seu espetáculo de uma forma diferente, né? Apesar de muito desafiador, eu acho promissor, eu gosto dessa ideia. Eu só ia comentar também a respeito do comentário da professora Sara, e eu concordo muito com essa ideia de que é um desafio bom. Eu acho que o público, quando ele faz isso, é porque ele está empolgado com a sua produção, ele não acredito que seja uma coisa assim negativa. É um desafio, mas como ela comentou, é um desafio bom. Então, eu não sei, mas eu acho muito interessante essa questão de ser uma censura. Eu acho uma boa questão para se pensar realmente, porque eu não tinha pensado nessa perspectiva, não. Gostei, obrigada. Essa tua pergunta, professora Sara, me atingiu muito aqui, porque na semana passada eu estava participando de um evento em que uma das falas era um estudioso também que estava pensando essas questões do contemporâneo, e mais assim, com uma reflexão que vinha mais do século XX. E ele usava o Derrida para comentar que o Derrida via a necessidade da democracia como uma condição para a produção literária, né? Porque o escritor deveria, ideia que é o escritor mesmo, né? Porque ele sempre vai pensar num homem. O escritor precisa ter essa liberdade de dizer o que quiser, né? Escapar dessas amarras. Eu não sei se a tua pergunta, se essa tua visão sobre essa questão da censura vai nesse sentido daquele que produz arte, seja ele homem, mulher, não binário, enfim, trans. Assim, essa pessoa, ela vai ter liberdade diante dessa cultura que a gente está estabelecendo hoje, que é muito pautada pelo cancelamento, né? Eu entendi a tua pergunta ainda mais nesse sentido, assim, Exato, sim. porque aí nós, nessa ênfase de todos participarem, nós vamos também gerar esse tipo de comportamento. Então, é uma questão muito difícil de responder e muito Mi questão, delicada. por exemplo, quando a Diana fala, estou escrevendo com público, interessante, concordo, mas tem um problema que é forte. Por exemplo, pensem na internet. Se por acaso alguém erra, cancela. Essa pessoa é cancelada, assim, massivamente cancelada. Então, um escritor, sempre, sobretudo, quando você trabalha com as artes espetaculares, estou falando com cinema, com teatro, com música, basicamente nesse esquema, tem que estar o tempo inteiro pensando em essa fala dele, dentro de, por exemplo, se uma pessoa progressista, dentro da bolha progressista. Entendem? Ou seja, eu não estou falando que, eu não estou abogando por uma liberdade, por exemplo, de ser de ser machista ou de ser sexista, não é isso, mas é entrar na sintonia da bolha, que é outro problema. Eu acho que uma coisa é de alguma maneira, você escutar o que está acontecendo, que isso é a necessidade do artista. O artista tem que
absorver essa energia que está aí e pensar essa energia. Mas até onde ele tem que fazer uma dialética também, que essa energia não anule sua possibilidade de ruptura, por exemplo, que é o que eu adorei em teu texto, Lucas, porque era a possibilidade de sair, de romper o esquema, que neste caso era o esquema acadêmico, mas é isso, basicamente. A Assim, Júlia está aqui, morra de vontade de falar, não vou calar minha boca. não, é porque eu estou aqui pensando, porque a gente vai pensando, né? A gente fica também inquieto. Eu acho que é uma questão muito inquietante do nosso tempo, na verdade, essa questão. Porque eu acho que aí entram as questões que são políticas, que são sociais, que a gente não tem. Acho que vocês já falaram muito bem sobre elas, que elas estão aí, estão gritando. E tem também, mas elas não são só as questões políticas e sociais de bolhas ou de não bolhas, progressistas e não progressistas, mas tem a ver também com a possibilidade criativa do próprio objeto em produção. Por exemplo, eu posso matar um personagem que está gerando muito engajamento? Posso ou não posso matar esse personagem? Sendo que eu achava que matar esse personagem seria fundamental aqui para a narrativa que eu estou criando. E aí a gente tem que pensar, claro, como tem séries que fizeram isso para cortar, como Game of Thrones, tem outras que seguram seus personagens, porque é o que gera engajamento, né? E eu fico pensando também que a gente tem que ser cuidadoso, eu concordo com o público, com o engajamento, eu acho isso muito interessante, porque isso gera uma série de debates, até provocações com o público nessa mão dupla, né, que hoje a internet nos permite muito mais do que permitia o espaço só do impresso, etc. Mas também a gente tem que ter um cuidado do quanto isso também não deixa os autores reféns inclusive, das questões mercadológicas, de engajamento, né? Exato. E de guiar suas produções aí por gerar, por exemplo, burburinhos, e eu concordo com o que a Sara coloca assim, né? O artista, ele, de alguma forma, ele está em diálogo com o seu tempo, mas ele também está em diálogo de choque com o seu tempo, muitas vezes. Sim, e a gente perderia muito se as obras parassem, inclusive, de chocar com os próprios tempos, de chocar com as expectativas, por exemplo, dos fins felizes, de chocar com as expectativas de um fim específico, de uma narrativa específica, e pudesse provocar ali uma ruptura mesmo, provocar uma rasura com esse tempo, com essa expectativa, causar, inclusive, uma suspensão do que a gente espera nesse tempo. Entende? Isso a gente não consegue se todo mundo está dando palpite. Se eu tivesse aqui, enquanto o Lucas fala toda a linguagem dele, e eu ficasse, que nojo, né? a gente chegaria, talvez, e se inibiria. E ele pensaria, olha, o engajamento não está funcionando. Deixa eu me reduzir aqui na flatulência do texto, né? E eu fico pensando que a gente tem que ser crítico ao quanto, inclusive, o mercado entra nisso. E o senso comum entra nisso. Para a gente não perder o choque também, sabe? Enfim, eu acho que eu estou confusa, assim, porque... Isso que você está falando é super importante, é exatamente isso, mas isso está refletido em tudo. Estou pensando em Bolaño, por exemplo, que você e eu falamos de Bolaño, ele escrevia num momento em que ele rompia com uma tradição literária, y él rompía con una manera de se colocar, inclusive políticamente, que muchos asumen como decepción total de él, o yo puedo asumir como, oye, falei de mañana, como resistencia a partir de un otro modelo, mas no importa. Él estaba, digamos, ahí, y él podía, agora, en este minuto da internet, é muito mais complexo, porque o que você falou, ou seja, você falou oi. Pense em um discurso do presidente do Brasil ou do candidato contrário ao presidente do Brasil hoje. Eles não terminam de falar, ou seja, é uma frase e exatamente um minuto depois tem 30 postagens na internet. Então, a mesma coisa, de alguma maneira, claro, em um grau bastante menor, porque a arte, infelizmente, atinge menos, mas em um grau menor, acontece também. Então, você começa a ser regulado por este movimento
o que falava a Diana, ou seja, o Twitter falava não sei o quê, e quem está escrevendo vai regulando isso, vai regulando. E isso me parece, a mim, que é uma autocensura, que finalmente termina em uma autocensura. Porque claro, você pode falar, eu sou contra o mercado, mas você tem que comer. Estou falando com artista que vive de comer, tem que comer. E aí? É complexo demais. Ah, gente, mas foi super bonito, porque estou achando que a gente conseguiu falar de um monte de coisas diferentes neste simpósio, e isso foi muito bonito. Estou muito feliz. Parabéns a todo mundo. Nossa, eu vou sair muito mais ideiudo daqui. Que bom. Parabéns, Júlia, parabéns, João, Milka, Diana, Ana, Lucas, Lara, todos os que estão aqui, todos que estiveram em todas as mesas anteriores. Alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Não? Não. Bom, eu queria também agradecer todo mundo, né? Todo mundo que está aqui hoje. Acho que a conversa hoje foi ótima também. Agradecer também a todo mundo que apresentou antes, que discutiu antes, que trouxe questões, né? Que reverberaram hoje, inclusive, porque acho que essa é uma grande função do simpósio, é a gente conseguir se concentrar em várias apresentações, em várias mesas, e a conversa fluir e o assunto ir e retornar, né? Porque eu acho que também o conhecimento se faz assim, as trocas se fazem assim. Elas fluem, voltam e a gente continua o debate, né? Então, eu agradeço muitíssimo a todo mundo que apresentou, que trouxe diálogo, que, enfim, que esteve aqui com a gente esses 2 dias, que foram intensos, mas que eu também saio muito feliz, acho que foram muito proveitosos. Foi num clima muito afetuoso, inclusive, eu acho que isso é bacana, né? Que a gente pôde trocar e dialogar, concordar, discordar, mas sempre num clima afetuoso. Acho que nenhuma sala cabe o que a gente tem para trocar, então eu espero que os nossos diálogos saiam dessa sala, né, extrapolem essa sala, se mantenham. Todo mundo tem os e-mails de todo mundo, porque está lá nas nossas trocas de mensagem. Então, esse também é um convite para que esses diálogos se expandam e sigam, né? Que eu acho que um simpósio não precisa terminar na data que ele está marcado para terminar. Pelo contrário, ele é um pontapé, ele é um início, né? E esse era um pouco o nosso desejo, né, Sara? Que fosse um início, que fosse um espaço de troca mesmo, e diálogos não terminam assim, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Desejo a vocês aí um bom fim de evento também, né? Que a gente se reencontre aí nas mesas que estão propostas. Lara e eu estamos aí firme e fortes, né, Lara, nas mesas. E aí, O João está colocando uma mensagem no chat. sobre intermedialidade, grupo de pesquisa que ele coordena, em Minas Gerais tem publicações disponíveis. Legal. Bacana, se quiser colocar. Diga, João. Oi, boa Por... tarde. Coloca o Rua, site. perdoe-me, não está aparecendo aqui. Eu pedi para a Ana Fernandes, por favor, colocar o link do site do grupo onde nós fazemos diversas colaborações, e pode ser, há uma lista de publicações que estão disponíveis e que talvez possam interessar. Era basicamente isso. Perfeito. Massa, obrigada, João. Tirar uma foto, Lucas? Acho que pode. Tira um print screen, peraí, vamos fazer uma cara melhor, né? Assim. Foi? Ok. Tá bom. Gente, muito Um abraço a obrigada, todo mundo, gente. Parabéns Tchau, pelos tchau. trabalhos.